Boa noite a todos, né? Boa noite. É com grande alegria que estamos aqui e que vamos cumprimentando também, saudando todos aqueles que nos acompanham de seus lares através do Facebook da Casa Fora da Caridade Não Há Salvação. Então, que possamos todos nós estarmos assim unidos em pensamento, em coração, irmanados na alegria de estar aqui para refletirmos sobre o Evangelho de Jesus. Assim nós vamos envolvendo o nosso querido companheiro, já agradecendo o Serginho Aguiar, que arrumou um tempinho na agenda dele, já foi cobrado para estar conosco ainda esse ano, mais uma vez este ano. Para nos harmonizarmos ainda mais, nós vamos cantar o hino da casa, Praza a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado com o companheiro Gustavo. Praza a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, que essa luz tão pequenina cresça por graça
Bom, então, como já anunciamos, nós temos a alegria de estar recebendo em nossa casa o Sérgio Aguiar, esse trabalhador da doutrina, e que nos honra hoje com um pouco dos seus conhecimentos, que ele seja amparado, protegido, né, durante sua fala, e ele vem trazendo como tema de sua palestra João Batista, o precursor de Jesus. Então, que todos nós possamos estar assim, vibrando na alegria de estar usufruindo desses conhecimentos. Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Então vamos lá. Primeiro aspecto que eu queria ressaltar, eu vou fazer uma pergunta primeiro. Quem daí veio do catolicismo? Levanta a mão. Protestantismo? Qualquer outra coisa, né? Quando éramos católicos, se é que a gente já deixou de ser, né? Acreditávamos no inferno, certo? Tínhamos medo do demônio e a gente tinha um desejo, ir para o céu, correto? Aí, como se tivesse uma dualidade. Quem foi bom, pega aqui à minha esquerda, tem o alçapão, desce para o portal do inferno. Quem foi bom, aqui à minha direita, pega o elevador, mas antes passa, pega a tua harpa para você tocar. Dualidades é como a gente eventualmente lida, né? Não sei se é uma questão da gente se achar mais confortável de ter somente duas opções, é o certo ou errado, é o preto, é o branco, né? Como se não existisse outras cores, como se o cinza não existisse. E a gente é muito radical, né? E parte dessa radicalidade tem a ver com o seguinte aspecto. Nós, agora em contato com o Espiritismo, temos um desejo de evolução. Talvez anteriormente nós tínhamos um desejo de santidade, ou de santificação, ou de beatificação, ou de angelitude, seja lá qual o nome que a gente queira dar para isso. E o fato é que quando nós acreditamos nisso, imediatistas que somos, nós rejeitamos a nossa humanidade. O fato de sermos imperfeitos. E ao rejeitar o fato de sermos imperfeitos, lutamos bravamente contra pensamentos, desejos, ações que acreditamos que não nos pertencem. Daí, em determinado momento da minha trajetória, coisas erradas eu transferia para o demônio. Ou de alguma certa forma, quando eu acreditava piamente nisso, como eu disse, eu tinha muito medo do inferno. Agora eu sou espírita. Agora eu tenho medo do umbral. Eu não transfiro mais as minhas mazelas para o demônio. Agora é obsessor, não é? O fato é que, eventualmente, a gente fica transferindo e só mudando de nome, de acordo com a filosofia, com os aspectos que a gente olha, e muitos de nós, eventualmente, estão vivendo a vida da melhor maneira que conseguem, mas sem pensar nos aspectos profundos e filosóficos que é o simples ato de existir. O Espiritismo nos traz muita informação que tem o pré-existir, tem planejamento. Nós não somos filhos de acaso, não somos obra do acaso, não somos filhos de chocadeira. Antes da carne existia uma vida, né? Existia uma criatura, existia algo ou alguém que tinha também desejos, que tinha também sentimentos, que tem também o seu modo de pensar.
E esse alguém, quando retorna, de certa forma, vai continuar a sua trajetória da melhor maneira que consegue. Alguns de nós, eventualmente, estamos somente sobrevivendo. E eu não estou olhando para ninguém especificamente, não estou julgando ninguém, né? A gente vai fazer a reflexão da noite, e quando a gente fala de João Batista, precursor de Jesus, eu não vou falar sobre a biografia de João Batista, porque seria perder o vosso tempo, que é algo tão maravilhoso. Tempo é algo que não volta. Uma vez investido, da melhor maneira que a gente consegue, eu nunca mais recuperarei aquele tempo que eu investi. Terei mais, terei outros, mas aquele que eu investi eu não terei mais. Eu vou falar sobre o que essas criaturas representam, né? No caso João Batista, e toda vez que eu vou investigar como que era determinado personagem da Boa Nova, do Evangelho, na verdade o que eu estou tentando fazer é compreender como ele pensava, como ele fazia para lidar com seus próprios medos, com as suas próprias limitações, o que ele realmente tinha como objetivo. E quando a gente vê João Batista, a palavra, né, a parte final do nome dele, João ou Batista, muitas vezes confundido com João, o evangelista, um é um, outro é outro, né? O Batista, como precursor, ele veio antes de Jesus para fazer o quê, né, com o batismo? O que ele estava buscando com o batismo? Dependendo da religião a gente professa, a gente vai adotar determinados dogmas, determinados rituais. No Espiritismo nós não temos batismo como um ritual, mas o significado do batismo na sua essência, nós podemos interpretar a maneira espírita de uma forma muito mais tranquila. O batismo nada mais é do que um compromisso. Não é um ato externo, é um ato interior. É um compromisso que eu faço comigo, em primeiro momento, e com Deus, acerca dessa nova pessoa que eu desejo ser. Muitos dos personagens bíblicos, então, eles inclusive mudavam de nome. Existem até algumas religiões que eles fazem isso. Qual que é o melhor momento para batizar? Algumas vão dizer, é logo no nascimento. Aliás, corre porque se você morrer sem ser batizado, você vai ficar meio entre o céu e o inferno, né? Vai ficar meio no limbo ali, aguardando algo acontecer para que essa redenção aconteça. Outros vão batizar mais lá na frente, como uma opção pessoal. E na verdade o batismo pode ser feito a qualquer tempo. Como ele é uma decisão intransferível, pessoal e íntima, eu vou fazer quando eu quiser fazer esse compromisso comigo. E às vezes eu vou fazer mais de uma vez, porque de tempos em tempos parece que eu vou perdendo as minhas convicções, eu vou perdendo um pouco o norte de quem eu sou, para onde eu estou indo, onde eu estou, para onde eu vou, como se diz no interior, né? E aí a gente, com o ato do batismo, faz esse compromisso com esse novo eu. E tem um ditado popular que diz, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho basta. Já ouviram isso? Então eu preciso definir quem é esse novo eu que eu estou buscando. Porque senão, talvez eu não saiba quando eu alcançá-lo, porque eu não defini para mim o que é aquilo. Talvez eu não saiba se eu estou fora do caminho, se eu não traçar qual é o meu plano para chegar até esse novo estado, essa nova situação, esse novo estado evolucional que eu estou buscando para mim mesmo. Então é através de algumas resoluções que eu vou fazer. E aí eu tenho
analisando aí a obra e a vida de João Batista, 4 grandes passos extremamente importantes que a gente tem que se aperceber para fazer esse ato do batismo. O primeiro deles é o ato da purificação. Sem confusão de ideia de ser um espírito puro, porque muitos de nós queremos isso, mas isso não é algo alcançável numa existência. Perdão se eu parti o coração de alguém aí, né? E mais imediatista. Não é alcançável numa existência. Então, um ato de purificação, se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, ele explica ali o Pai Nosso, não explica? Linha a linha. E quando Jesus nos passou o Pai Nosso, ele explicou o seguinte aspecto: quando você for sentar para orar, parar para orar, purifica o vosso coração. Purificar o meu coração em 2 aspectos extremamente importantes, numa forma muito pessoal. É uma conversa minha com Deus, aonde eu vou dizer para Ele: Pai, perdoa as ofensas que me fizeram. No seguinte sentido: Pai, retira do meu coração a mágoa e o ressentimento de todos aqueles que me causaram. Que eu consiga me libertar das amarras da mágoa e do ressentimento, para que eu possa me reerguer, para que eu possa parar de focar nesse passado não tão agradável, mas para que eu possa continuar levando a minha vida da melhor maneira possível, para que eu possa seguir em frente. E o segundo aspecto é onde eu digo: Pai, perdoa as minhas ofensas. E aí eu estou dizendo para Ele: Pai, me liberta, me livra desse carrasco chamado culpa. Por todos os momentos em que eu não fui a pessoa que eu gostaria de ser, por todos os momentos que mesmo sem saber eu machuquei alguém nessa minha trajetória, e que muitas vezes eu nem me percebi, nem me apercebi de que eu tenha feito isso. Trabalha comigo para que eu possa me libertar desses algozes, mágoa, ressentimento e culpa, para que eu possa então utilizar o meu livre-arbítrio de maneira plena, sem ficar fixado nas coisas que me aconteceram lá atrás, ou sem ficar saudosista de um passado que já não é mais possível, sem ficar ansioso por uma situação que ainda não me pertence. Então o Pai Nosso, ele é algo que ele precisa ser muito bem sentido linha a linha, quando a gente vai verbalizando ele, mas porque não são as palavras verbalizadas, mas é o sentimento que nós geramos dentro de nós mesmos, que de alguma forma vai limpar essas energias negativas que eu estou acumulando dentro de mim. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é o passo do arrependimento. E aí eu gostaria de corrigir um equívoco que muitas vezes as pessoas cometem, que é confundir arrependimento com remorso. Remorso é uma dor agonizante, é uma fixação crônica na minha culpa por um ato errado. Remorso paralisa. Remorso traz apatia, remorso traz autorrejeição, remorso faz com que nós nos amarremos com alguém, com alguma situação do passado. De novo,
nos tira a liberdade de ser, de sentir, de pensar e de agir como nós queremos, porque ficamos presos, como mencionei, a esses atos. O arrependimento é a consciência de culpa. Percebem a diferença? Faz assim com a cabeça. A diferença é que com um eu paraliso a minha evolução. Com o outro eu digo, reconheço que existem coisas em mim que ainda não estão como eu gostaria que fossem. Reconheço que ainda não sou, que é um ato muito forte de humildade, mas que traz um sentimento de desilusão muito grande, de frustração conosco mesmos. Eu reconheço que eu ainda não sou quem eu gostaria de ser. Mas o arrependimento, ao contrário do remorso, que é a apatia, que é a paralisia, é o desejo honesto de reparação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, vai explorar um pouco esse aspecto e vai nos explicar exatamente que arrependimento não elimina o fato de que nós erramos. Ele só nos prepara para nos alavancar em direção à corrigenda, à corretiva, porque ele me deixa desejoso de melhora. Vamos pegar um exemplo do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Tinha um amigo já desencarnado que ele gostaria muito de saber aonde ele estava, como ele estava, e ele pedia para Joana de vez em quando: Joana, fala dele, traz alguma notícia. E ela falava: não está, ele ainda não está em condição, Divaldo. Quando tiver, eu prometo que eu trago. Um dia ele adormeceu, Joana chega e fala: agora chegou a hora da gente ir ver o seu amigo. E ele conta que junto com eles estava uma certa rainha de Portugal chamada Isabel, e que durante o trajeto eles passam pelo umbral e ele percebe que Isabel joga um manto magnético, e esse manto vai se arrastando pelo solo umbralino. E ele percebe que algumas pessoas vão se agarrando àquele manto e, de repente, algumas pessoas se soltam e caem de novo. No umbral, o manto quebra como uma rede. E outras pessoas ficam ali agarradas, e quando ele chega no destino final, alguns chegaram, são recolhidos, auxiliados. E ele pergunta para Joana: o que aconteceu, Joana? Alguns ficaram pelo caminho. Aqueles que ficaram pelo caminho ainda não estavam conscientes de culpa, ainda não estavam arrependidos pelos seus atos. Não aconteceu isso com André Luiz? Que ficou um tempinho, né, nas zonas umbralinas. Aqueles que vieram até o final é porque estavam prontos. Mas, com a compaixão que a gente vai encontrar nos espíritos puros, os espíritos mais evoluídos, a Isabel voltará todos os dias. E quem sabe, aquele que caiu, amanhã está pronto para ser levado. Então, o arrependimento, pela essa história, a gente percebe que é um ato também interior, onde eu vou vibrar numa sintonia diferente, e conectado com o manto de Isabel, eu vou fortalecer o laço que ela jogou. Quando eu perco, ou quando eu não tenho, essa contribuição que é minha, aquele laço não pode se fortalecer. O terceiro passo é o passo da redenção. Fiz um compromisso comigo mesmo de perdão para mim e para os outros.
Trabalhei a questão da consciência do arrependimento. Agora eu vou trabalhar com a questão da redenção. A redenção é o quê? O que Paulo de Tarso chamou de a boa batalha. Todo dia, todo segundo, todo minuto, toda hora, eu lutar contra as minhas tendências inferiores, contra a minha inclinação ao mal. Eu auscultar os meus pensamentos, as minhas sensações, os meus desejos e utilizar o meu aprendizado, a minha moral para dizer: isso eu não quero. E fortalecer a minha convicção de que aquilo não é mais para mim. E eu tento, ao máximo, me fortalecer, dia após dia, para buscar a redenção individualmente, de maneira singela, de maneira serena, no meu íntimo, sem colocar no jornal os meus defeitos. Porque o processo de reparação é um processo contínuo, e ele não é exterior, ele é um ato interior. Porque o exterior, assim como veio do pó, o pó retorna. Tudo aquilo que eu modifico no corpo físico não me pertence, mas aquilo que eu modifico no espírito, esse sim eu levarei comigo e trarei de volta dentro do processo natural de evolução, pelo mecanismo da reencarnação. E o último, mas não menos importante, é o passo do renascimento. Como é que foi o processo de batismo, já que eu falei dele, de Paulo de Tarso? As portas de Damasco, o encontro com Jesus. Primeiro ele se assusta com aquilo, ele se traumatiza, ao ver que ele está diante de algo muito maior do que ele possa compreender, ele diz, humildemente: Senhor, o que queres que eu faça? Olha a profundidade desse ato. Como é que foi o processo de batismo de Pedro? Quando o galo canta pela terceira vez e ele percebe, como descrito por Jesus, de que ele renunciou, ele negou a Jesus pela terceira vez, primeiro ele cai em si e ele quase é tentado pelo remorso, mas ele começa a fazer a sua reflexão do que, por que ele tinha agido daquela forma, e nessa reflexão, o livro Boa Nova ele conta um pouquinho dessa reflexão. Ele lembra dos filhos, da esposa, da sogra, ele pensou também na sogra, acreditem. Como é que a minha sogra vai ficar sem mim? Essa pessoa maravilhosa que eu amo tanto. E eu acho que eu fiz, de certa forma, algo errado, mas era o melhor que eu podia fazer. O que eu posso fazer agora? Quando Jesus retorna da crucificação, ele diz: o que eu posso fazer? Jesus diz para ele: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Não deixa elas se desgarrarem, reúne elas de novo, monta um local para que elas possam ser socorridas, para sanar e balsamizar as feridas daqueles que vierem até você. Fala de mim, fala desse novo reino, diz para ele tudo que eu te contei durante 3 anos. Seja um marco, a pedra angular, para que eles possam, como se fosse um farol diante das pedras, diante dos desafios, diante de um mar tenebroso, sombrio e violento, para que as pessoas possam se dirigir e não falhar e não falir. Como é que foi o batismo de Francisco de Assis? Foi quando em praça pública ele retira todas as roupas num ato externo e diz, ele rompe com o seu pai, com a fortuna e com tudo aquilo que o pai representava, que era muito da matéria, e ele aí sim
compreendendo o que Jesus tinha dito a ele: Francisco, renova a minha igreja. Anteriormente ele tinha entendido que era algo físico, ele ia lá, foi construir igrejinhas, pedra por pedra, até que ele percebeu que não era isso que era querido, que Jesus queria dele. E aí ele compreende verdadeira a missão dele, e ele passa então a se atirar ao encontro. O renascimento tem a ver com isso. Vamos falar do batismo de Allan Kardec? Quando foi o batismo de Allan Kardec? Quando, ao ter contato com tudo aquilo, as mesas girantes, tudo aquilo que acontecia, aquele fenômeno, ele chega e fala: tem uma missão primordial, preponderante aqui, que eu preciso atuar. E aí ele diz: a partir de agora, meu nome é Allan Kardec, e não mais Rivail. Por quê? Ele rompeu com o passado dele? Não. Ele fez ali um marco. Antes daqui, era Rivail, com o entendimento que Rivail tinha, com virtudes, com defeitos, seja lá o que Rivail construiu, mas daqui para frente é com este novo entendimento. E aí ele se rebatizou, deu um novo nome. Eu preciso mudar de nome, Sérgio? Eu gosto do meu nome, não preciso. Simplesmente é o quê? De novo, é uma resolução interna. E aí eu passo a exercitar isso. Aí entra um pouco do aspecto do precursor. E aí agora eu quero que vocês encarnem um personagem individual e intransferível. Cada um vai exercer este personagem próprio para responder a seguinte pergunta: o que é um precursor? É aquele que prepara o terreno, aquele que vem na frente. Como é que eu preparo o terreno para Jesus entrar na minha vida, assim como entrou na vida de Paulo, na vida de Pedro, na vida de Francisco, na vida de Joana de Cusa, na vida de Maria de Magdala? Como é que eu preparo o meu ambiente, o meu terreno? João Batista deu a dica. Quando ele vê Jesus chegando ao longe, ele diz para André, João, capítulo 3, versículo 30. É preciso que eu diminua de tamanho para que Cristo possa crescer. Então eu preciso que eu diminua de tamanho, eu, Sérgio, diminua de tamanho, que de certa forma, humildemente, eu repita talvez a frase de Paulo e diga: Senhor, o que queres que eu faça? O que espera de mim? O que você quer de mim? Verdadeiramente. Porque essa é uma missão, de novo, pessoal. Vai ser diferente para cada um de nós. Cada um de nós está num determinado momento de entendimento, de compreensão. Eu preciso primordialmente, ao preparar esse terreno, conhecer um pouquinho de mim mesmo. Já dizia um sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo? É preciso que eu tenha um ponto de partida. É preciso que eu analise para responder no meu coração essa pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus vai trabalhar comigo nesse processo. É quem eu sou, para que eu possa definir quem eu serei, para que eu possa compreender quais são as minhas limitações. O que é que existe em mim que eu gostaria de modificar? Qual é o meu novo projeto de eu?
Qual que é o meu novo eu? Alguém aqui já construiu ou reformou? Levanta a mão. Quando a gente constrói ou reforma, a gente descobre nossas tendências homicidas, não é? A gente quer matar o pedreiro, o encanador, o eletricista, por aí vai. É o teste real, o teste nosso de humanidade. Ainda tenho barbárie dentro de mim? Tenho. É fato, eu tenho. Assim como para reformar eu preciso fazer um projeto, e vamos ser um pouco mais simplista, vamos falar de reforma, que é um pouco menos complexo e um pouco mais plausível para esse exemplo que eu quero dar aqui. O espírita gosta de falar de reforma íntima, não gosta de falar? Duas palavrinhas, um negócio tão bonito, mas tão difícil de compreender o que é. O que é uma reforma, naturalmente dizendo? Eu olho para minha casa, geralmente é a esposa, tá? Ela é muito mais observadora. O homem vive onde dá. Se está um pardieiro, não sei, dá até um lugar para ele encostar, ele encosta e boa, né? Não é mesmo? A mulher, ela pensa, ela zela pela família, ela pensa e tal. Vamos reformar, legal. O que a gente quer fazer? Você concorda? Vamos fazer um closet? Temos 3 quartos dentro da casa. Vamos pegar um quarto e diminuir e fazer um closet nesses quartos que estão coligados. Vocês concordam comigo? Quem concorda faz assim. Vamos fazer um closet. Aí eu pego e faço um desenho, porque eu não quero gastar dinheiro, eu sou mão de vaca, vou fazer um desenho. Esse quarto aqui, a gente pega a fita métrica, vai lá, mede o quarto, mede o outro quarto, mas eu preciso de alguma coisa, eu não posso pegar a marreta e sair quebrando parede, eu preciso contratar um engenheiro, vou consultar um engenheiro, vou assim, eu preciso de alguma forma de alguém que compreenda e que conheça as estruturas da minha casa, ou que possa me ajudar a compreender onde eu posso bater, me aponta onde eu vou marretar, né? Porque eu vou diminuir um quarto de tamanho para o outro aumentar. Faço as minhas medições, tudo no papel, gente. Pelo amor de Deus, não começa a arrebentar antes de desenhar. Desenhei, fiz uma coisa bonita, uma arte, pintei, coisa bonitinha, legal. O que eu estou querendo com esse closet? Eu quero roupas, lugares para pôr minha roupa. É um closet de 4 partes, 3 para a mulher e 1 para o homem. 2 para os vestidos. Meu dinheiro está tudo em vestido, gente. É vestido para a mulher, é vestido para minha filha menor, minha filha do meio, para minha filha maior. Então, legal. 3 espacinhos para a mulher, 1 para o homem, que a gente precisa de pouco. Não sejamos egoístas. Um da mulher só para sapato, porque na verdade ela não é uma centopeia, mas sapato precisa combinar com a bolsa, com o cinto, com a roupa para a ocasião. Tem uma série de aspectos, eu nem vou tentar compreender esse aspecto. Vamos só desenhar um closet da maneira que a minha mulher quer. Vocês concordam comigo? Faz assim, tudo bem. Principalmente os homens, estão doutrinados já, é assim. E aí, legal, tem um desenho, já sei o que eu quero com essa reforma. Vamos começar a quebrar, vamos começar a reformar. E aí você está limpando, o pedreiro vem e começa a quebrar. E dali a pouco você limpa de novo. Porque reforma, o problema da reforma, você está mexendo na casa com um morador dentro. O que é uma reforma íntima? É mexer na casa com um morador dentro. É quebrar parede. É desconstruir crenças que eu construí através de milênios. É mexer em aspectos que para mim eram inegociáveis. Então é doloroso, é dolorido fazer esse processo. E aí, para não dar vazão às minhas tendências homicidas, o que eu faço? Quando eu estou nervoso, extrapolado e querendo matar um, eu vou voltar, pegar o desenho de novo que eu fiz e ler. Por que eu estou fazendo isso mesmo? É por causa do closet. Meus vestidos estão tudo amontoados. Na hora que eu tiver mais espaço, ai meu Deus do céu, que beleza que vai ser.
Já pensou a gente poder se trocar sentado, gente? Não é eu que vou pôr na calça de pé que quase caio, ainda bem que tem parede, não é? Aí eu olho, ai meu Deus do céu, me reenergizei, eu já sei por que eu estou fazendo isso, eu lembrei. Respira fundo, dá uma volta, começa de novo. Então eu preciso desse meu projeto de eu mesmo. O que eu quero mudar em mim? Por que eu estou querendo mudar isso em mim? Eu estou querendo mudar porque eu quero algo melhor ou porque eu quero me eliminar, me livrar, eliminar algo ruim que eu não gosto, que está magoando pessoas que eu amo? Eu tenho que deixar claro para mim por que eu estou fazendo aquilo, para que eu possa toda hora me reenergizar, refazer as minhas convicções e retomar, erguer a cabeça e continuar. De vez em quando eu vou pegar no meu pensamento uma barbaridade, de vez em quando eu vou pegar no meu desejo alguma coisa que eu falo, eu fico arrepiado, o cabelo arrepia com aquilo. Só que agora, ao invés de eu acusar o obsessor, eu vou dizer: não está vindo isso. Por que isso disparou dentro de mim? O que aconteceu? O que acabou acontecendo que deu esse gatilho, que de repente eu paguei de louco no meio de todo mundo e saí gritando e isso e aquilo? É a reflexão que Agostinho pediu que a gente fizesse. Tem algo que você precisa pedir perdão, desculpa, vai lá e pede. Aí Jesus nos diz: concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Não pega adversário durante a tua trajetória, principalmente não pegue você como adversário. Concilia-te com o teu adversário tem a ver auto-perdão, tem a ver com perdão ao outro, mas tem a ver com auto-perdão. Aí o segundo aspecto, aí é aquele ponto onde eu digo: eu era tão feliz quando eu segui a lei de Talião. Vocês não eram? Só 10 mandamentos, gente. A lei mosaica, 10 mandamentozinhos. Não mata, não rouba, né? Lida um pouquinho com essa cobiça, com essa censura que você quer fazer aos outros. Ama o Senhor teu Deus, umas coisinhas, né? Aí vem Jesus e diz assim: vamos completar um pouquinho isso aí que tá Agora você já tem o segundo ponto, que é a abertura de consciência. Você já tem uma consciência mais elevada para você compreender que você tem liberdade, meu filho amado. Você tem liberdade. Você não está mais escravizado. Você não é mais alguém que tem limitações, que você pertence ao outro, não pertence a ninguém. Na verdade, você não precisa nem de intermediário para conversar com Deus. Você pode falar com Ele diretamente, ó. Vou te explicar como é que faz. É assim, ó: Pai nosso que estás no céu. Você não precisa de intermediário. E aí a gente tem aquela sensação de liberdade, aquela coisa: nossa, que legal isso aí. Aí ele fala: mas tem só uma coisinha. Ai, meu Deus do céu. Toda vez que vem um mais, é quando eu vou conversar com a minha esposa, ela fala: eu gostei do que você fez. Eu falo: ai, maravilha. Ela fala: mas, ai, Deus do céu, o que vem agora, né? Aí Jesus diz: mas a tua liberdade, ela vai trazer junto, de arrasto, a responsabilidade pelos seus atos. Aí complicou tudo. Porque a fórmula é mais ou menos a seguinte: abertura de consciência. E eu brinco assim: eu parei. A gente não gosta de direito. A gente entra no emprego, a primeira coisa que a gente quer saber: quais são os meus direitos? Não é isso? Estou falando sozinho? Vocês concordam comigo? Faz assim. Adoro uma lista de direito. Aí eu vou analisar melhor o código divino e diz assim: Jesus fala assim, simples, Sérgio, para você memorizar: tudo aquilo
que você quiser para você, oferece para o teu próximo. Complicou. Toda vez que eu descobrir um direito meu, automaticamente virou um dever para com todos os outros. Não é isso? Descobri um direito meu, o outro também tem o mesmo direito. Então o teu direito esbarra nos limites do direito do outro. E a responsabilidade, ela atua de forma quase que antagônica com a liberdade. Uso mal a liberdade e a responsabilidade me puxa para o lado e diz assim: vamos corrigir isso aqui primeiro. Enquanto você está corrigindo, tua liberdade está um pouquinho cerceada, não está totalmente caçada, está cerceada. É quando a gente vai jogar futebol, chega tarde em casa, a mulher fala, vai ficar de molho uns 15 dias, não pode jogar, né? Mais ou menos isso. Tua liberdade está um pouquinho cerceada. Então a gente tem que tomar cuidado nas decisões que estão. Cuidado para usar o livre-arbítrio, porque quando eu uso ele, as responsabilidades, de certa forma, vão limitar o meu livre-arbítrio. Eu estou deixando vocês depressivos, não? Não, né? Então, na verdade, é assim, toda vez que a minha consciência se abre, mais eu percebo a minha ignorância. Toda vez que minha consciência se abre, mais eu descubro coisas que eu ainda não sei. Quando eu acho que eu sou o bambambam, eu troco de posição e chego numa nova posição, num novo emprego e falo, começa do zero, começa de novo. Tem coisas a aprender. Esse é o processo natural de evolução. Quando eu atinjo um patamar, eu percebo que aquilo é uma escada. E que tem um próximo degrau. E que chegar até aqui foi ótimo. Mas eu tenho mais caminho a perseguir. E é algo que quando eu descobri também, de certa forma, me partiu o coração. E desgraça não pode acompanhar, ir sozinha, eu vou dividir esse partir o coração com vocês, né? Além do fato que todo mundo sabe que vai desencarnar, certo? Isso é uma coisa legal. Então, mas a abertura de consciência, ela vai trazer uma nova perspectiva, mas ela vai trazer junto com ela um monte de informação de coisas que eu fiz anteriormente e que agora, aos meus próprios olhos, não são corretas. Aí eu estou descobrindo algo em mim que eu não percebia antes, o que é uma coisa boa. Mas eu já ouvi dentro de casa espírita as pessoas dizerem: é muito difícil ser espírita. Eu diria, é muito difícil ser cristão, porque o espírita é, na essência, cristão, e muitos outros são, independente de pensamento, né, e filosofia. Existem aspectos em mim que eu ainda, ou que ainda não são como eu gostaria que fossem. Esse é um processo de desilusão importante. Porque eu preciso, no terceiro passo agora, então, prepara o terreno, abre consciência, terceiro passo, eu preciso mudar a minha maneira de ser, sentir, pensar e agir. Para essa nova pessoa que eu quero ser. Meu passado não está anulado, ele serve de referência para determinadas coisas. E eu, dentro do Espiritismo, sei o seguinte aspecto: existe um processo importantíssimo chamado planejamento reencarnatório, e que não cabe a mim totalmente desenvolver o meu plano para resolver as minhas pendências. E o ponto do partir, o coração está aqui. Existem muitas coisas que eu nem lembro, porque eu ainda não tenho condição de lidar com aquilo. Conforme eu vou
alcançando um grau de maturidade e a consciência se abre, novas informações são trazidas acerca do que eu devo fazer e acerca do que eu fiz. De novo, o passado eu não consigo atuar, então ele serve somente como referência, para que eu saiba de comportamentos e o resultado que esses comportamentos trouxeram. Percebe? Estão me acompanhando? Faz assim com a cabeça. Só para ter certeza que ninguém vai ficar parado, perdido no meio do caminho, né? Então, assim, esse processo de mudar a maneira, né, de ser, que engloba sentir, pensar e agir. Por que, gente? De novo, mudar o lado exterior é o mais fácil, apesar de ser difícil, mas é o mais fácil. Quando eu começo a auscultar sensações, desejos, pensamentos, e ao invés de dizer é o obsessor me atentando para eu sair do caminho, pode ser, só que a gente tem uma informação que o Espiritismo nos dá, que a obsessão só acontece quando a gente dá margem, dá abertura para que ela aconteça. Então não importa se aquele pensamento do obsessor é meu, algo tem que ser feito com aquilo. E o primeiro passo, gente, para que a gente estabeleça esse processo de harmonia conosco mesmo, é o reconhecer esse lado, como Jung diz, esse lado sombra. São aspectos em nós que nós rejeitamos durante a nossa trajetória, mas o fato de nós rejeitarmos não faz com que ele desapareça. O fato deles existirem e a gente dizer não quero tomar consciência deles, faz o que conosco? Eles dirigem os nossos pensamentos, a nossa conduta. Hoje eu sou uma pessoa traumatizado de tudo que aconteceu e eu não resolvi em todas as minhas encarnações. E vocês vão de perceber que deve ser um processo muito traumático de entrar na carne, mas também, principalmente, sair da carne. Não é? Muito traumático. Tomada de consciência, se ela não acontece na carne, ela vai acontecer no desencarne, na erraticidade. E aí vai acontecer o quê? Esse processo de desilusão há que acontecer para que eu faça essa ruptura e pare de errar nas mesmas coisas. E aí então eu preciso reconhecer o quê? A legitimidade dos meus pensamentos. São informações importantes que quando elas eclodem, quando elas submergem, é porque a gente está preparado para lidar com aquilo. E quando aquilo vem, não é dizer, ai meu Deus do céu, eu rejeito, não é meu. Deixa eu tentar entender o porquê que isso aconteceu. Porque romanticamente existe um conceito de alma gêmea. Vocês conhecem o conceito de alma gêmea? Onde eventualmente uma alma se dividiu e através dos séculos e séculos das encarnações elas se procuram até que a gente se encontre, como numa novela, no último capítulo da liga, né? E a gente, opa, agora eu estou me sentindo perfeito. Essa sensação de incompletude, de vazio que nós sentimos, na verdade é a falta de nós mesmos. É a falta de reconhecimento desta parte renegada de nós. E essa parte renegada de nós, ela é importante, porque ela nos conduziu até aqui e ela continua conduzindo a nossa existência até que a gente reconheça a existência dela e a gente possa fazer um processo de recolhimento. É eu voltar lá, naquela criança que se sentiu rejeitada pelo pai, pela mãe, pela escola, pelos grupos, quaisquer que sejam,
E de uma maneira muito fraternal, amorosa, dizer: vem cá. Eu gosto de dizer: vem cá, meu nego, me dá um chamego para rimar, né? Vem cá, como a mãe pega o filho no colo quando ele cai, quando ele se machuca, é aquela coisa, aquele cuidado de pegar no colo, de fazer ele se sentir protegido, de fazer ele perceber que ele não está sozinho diante daquilo, que se ele quiser lidar com aquilo, ela está do lado dele. É isso que nós temos que fazer com a criança, com o meu eu de ontem, é trazer no colo, e lá atrás resgatar: olha, o que aconteceu. Eu não vou julgar os atos de outras pessoas, mas eu vou tentar ressignificar o que isso apareceu para mim, aquilo que eu gravei como sendo algo ruim para mim. Vou tentar compreender o que isso está conduzindo, como que está conduzindo a minha vida, como que isso está modificando a minha trajetória. Vou me harmonizar com aquilo. Eu voltar no adolescente, nas decisões erradas, equivocadas, que eu tomei ou não tomei, e eventualmente eu estou hoje num emprego que não é o que eu gostaria de ter, numa profissão que é aquela, lidando com pessoas que eu não gostaria de lidar. Eu voltar num adulto que tomou decisões, eu voltar ontem, numa decisão de ontem. Então, na verdade, na nossa trajetória, nós vamos deixando pedaços de nós pelo caminho. Então, essa sensação de incompletude, como eu disse, é a falta de mim. É a falta desses pedaços. É a falta de eu reconhecer que o Sérgio é o lado sombra, o lado não tão perfeito, o lado imperfeito, o lado equivocado, o lado raivoso. Porque quando eu trago isso à tona para a minha consciência, eu desperto em mim um sensor com S que diz assim: opa, algo aconteceu que não é legal. E automaticamente do sensor com S vem o sensor com C, e eu digo firmemente: isso não pode mais acontecer. Esse ato, essa forma de conduzir tua vida, essa forma de pensar, essa forma de agir, não coaduna, não condiz, não combina com o meu projeto de novo eu. E se eu cair da forma que Jesus nos ensinou, de novo, eu me acolho, eu me socorro, eu me carrego e digo: vamos tentar não errar da próxima vez? Vamos tentar fazer do hoje algo diferente do que foi feito até ontem. Pois Chico também nos deixou isso, não deixou? Não importa o que aconteceu, sempre é tempo da gente mudar a forma de pensar, a forma de sentir, para que a gente possa fazer um novo amanhã. E o lugar de agir, o lugar de atuar, no hoje. Ressentimento, mágoa, é uma fixação crônica no passado. Ansiedade, eu não estou olhando para ninguém para não julgar, né? Ansiedade é excesso de futuro. E por que eu penso tanto no futuro? Porque o presente não me é adequado. O presente não está bom. Eu não aceito o presente, mas é no presente onde eu tenho todas as condições, todas as ferramentas, todo o apoio para lidar com aquilo que precisa ser lidado. Eu espero que essa palestra cause reflexões. Amanhã é sábado, de repente amanhã alguém vai acordar e falar: bendito Sérgio, para não falar uma palavra feia, causou essa reflexão em mim. Mas é importante que a gente faça essas reflexões para que a gente definitivamente seja o condutor da própria história. Porque pode ser que as coisas que aconteceram conosco no passado não tenham realmente sido a nossa culpa. E não é para pensar em culpa, é para pensar em quem eu deposito
as minhas esperanças de corrigir e de fazer um novo amanhã. E esse alguém sou eu. Quando eu disse, concilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, principalmente comigo mesmo, que é quando eu recolho esse meu eu de ontem, o meu homem velho, eu trago para o hoje e digo, vamos caminhar junto? Vamos tentar apagar essa página e refazer uma página nova, como o Chico fazia com as psicografias. Ele não tinha dinheiro para comprar uma nova, paga o papel e faz uma nova aqui. Vamos fazer de novo, né? Vamos recomeçar esse processo, mas agora a gente vai prestar um pouquinho mais de atenção para que a gente consiga fazer diferente, porque a definição de loucura é a gente fazer as mesmas coisas e esperar que o resultado seja diferente. Aí é fortuito. O que é fortuito não me é de controle, o que não me é de controle eu não consigo repetir. Então eu espero que as reflexões tragam, no mínimo, um autoencontro. Porque quando eu me reconcilio comigo, quando eu consigo olhar para o espelho e dizer, eu te amo, você é importante para mim. Quando eu conseguir fazer isso, olhar nos meus olhos, sem virar os olhos, eu vou desenvolvendo pacientemente uma relação de amor comigo mesmo. E quem se ama não se rejeita, não se deixa maltratar e principalmente nunca mais vai sentir um segundo de solidão. Obrigado, gente. Boa noite.